A paz, irmãos, estou passando para avisar que hoje é quarta-feira, dia da nossa oração. Vamos, irmãos, reunir no templo, graças a Deus, para podermos estar orando juntos e profetizarmos assim. Nossa igreja é uma bênção. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, que a paz do Senhor envolve o seu coração, que a sua esperança seja renovada no nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador. Quero compartilhar com você, nessa devocional, o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E quero também citar o texto do Evangelho de Lucas, o capítulo 16, dos versos 19 em diante, que traz aqui a parábola do rico e do mendigo. Que havia certo rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Mas havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que ficava à porta desse rico, desejando as migalhas que caíam da mesa do rico. Um dia, morre-se então Lázaro, e ele é levado pelos anjos, e morre também o rico que é sepultado. E o texto diz no verso 23, que lá no inferno, estando ele em tormentos, ele levantou os olhos e ele viu de longe Abraão e viu Lázaro no seio de Abraão. E ele então começa a clamar, ele começa a pedir misericórdia, lá do inferno ele começa a pedir então, para que tenham misericórdia dele. Mas o texto mais à frente diz, você pode ler depois, que havia um abismo, eles estavam entre um grande abismo havia sido colocado entre o rico e entre Lázaro. O Lázaro que estava no seio de Abraão e este rico que estava então no inferno. Essa parábola do rico e Lázaro, ela tem muito a ver com esse texto que eu pude compartilhar com vocês, que é Mateus 5:3, que diz: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Então tudo indica que também esse texto que nós lemos do rico e Lázaro se trata de uma metáfora. Embora ela haja nela muita realidade que somente o Senhor Jesus Cristo conhecia. Mas nós aprendemos muito com a palavra do Senhor. Nós aprendemos lições preciosas que dizem respeito a tempos e também dizem respeito a lugares. E diante desse texto da parábola, nós podemos perceber que o lugar de oração é aqui na terra. O lugar de clamar, o lugar de interceder é aqui na terra. Porque é aqui que nós temos tentações, nós temos sonhos, ambições, desafios. É aqui que nós nos relacionamos com Deus, com o nosso próximo. É aqui que nós nos relacionamos conosco, com nós mesmos. Por vezes nós nos deparamos com textos, o salmista falando com ele mesmo. E muitas vezes nós nos deparamos conosco, falando conosco mesmo, falando com o nosso interior, falando com a nossa alma, assim como Davi. No Salmo 42, o verso 5, Davi dizia a si mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que se perturbas dentro em mim? Espere em Deus. É como se ele estivesse dizendo: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. É aqui na terra, é aqui que nós precisamos de oração. Orar e orar e orar bastante. Porque na eternidade, o tempo, a oportunidade, a necessidade, tudo já passou lá na eternidade. O céu, ele é lugar de louvor, é lugar de adoração. Adoração plena, completa, integral, perfeita, sincera. O céu é também lugar de comunhão completa com Deus, comunhão completa com os nossos irmãos, comunhão completa com os anjos. É o lugar da plenitude de todos os sentidos. Lá não precisaremos de oração, pois de nada nós teremos falta lá no céu. Lá só desfrutaremos da nossa gloriosa herança. E o inferno? O inferno é lugar de quê?
de oração? Não, lógico que não. Quem estiver no inferno não tem mais chance. Quem chega ao inferno anulou o poder da cruz por ter rejeitado o sacrifício de Jesus Cristo aqui na terra. Aquele que aqui na terra rejeitou a cruz não vai poder se valer dela no inferno. A oração no inferno é oração atrasada, é arrependimento tardio. Lá é lugar de sofrimento, tão somente sofrimento. Sendo assim, vamos aproveitar, enquanto nós temos oportunidade, os lugares e tempos que Deus estabeleceu. Aproveitemos as boas oportunidades, pois os lugares e tempos passarão e jamais voltarão. É aquele texto que diz lá em Isaías 55:6. Busquem o Senhor enquanto se pode achar. Invoca o Senhor enquanto Ele está perto. Esse é o tempo, esse é o momento, essa é a oportunidade que Deus nos concede de buscarmos a Ele, de tomarmos a nossa decisão, de vivermos na presença dEle enquanto nós podemos encontrá-lo, enquanto nós temos esta oportunidade de orar e de termos esta comunhão com o Senhor. Tomando as nossas decisões aqui, as decisões futuras, as nossas decisões quanto à eternidade, nós devemos tomá-la aqui, enquanto Deus tem nos dado essa oportunidade de vida e de vivermos na sua presença. Que Deus te abençoe, que Deus possa ministrar ao seu coração através desta devocional. Nós te louvamos, Deus, agradecemos pela tua palavra, tomamos a decisão de te seguir, de buscar ao Senhor enquanto nós podemos encontrar a Ti. E nós te encontramos todos os dias. Sentimos a Tua presença bem pertinho de nós. Ajuda-nos na nossa trajetória, ajuda-nos, ó Deus, a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, nas nossas decisões, a fim de que possamos decidir pelo Senhor e aguardarmos, ó Deus, o dia em que o Senhor virá para nos buscar, para passarmos e vivermos a eternidade contigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.